Olá, alunos e alunas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos agora na segunda aula, cujo tema é álgebra booleana. Espero que vocês tenham gostado da primeira semana de aulas, ou pelo menos conseguido acompanhar, né, sobre compressão de dados. Vamos continuar no mesmo formato e esperamos que ele consiga ser tão proveitoso quanto possível, né, nas nossas condições atuais. Bom, essa semana o nosso tema será álgebra booleana. Ele envolve diversos temas, não somente a álgebra booleana, mas toda uma lógica do sistema binário, sistema de numeração binária. Tá? Inclusive, vamos ver alguns detalhes envolvendo o hardware, né, implementação desse sistema binário e a consequência desse sistema binário para a computação. Bom, então, vamos em frente. Sistema binário. E vamos começar discutindo o que é um sistema binário. Claro, naturalmente é feito pelo bit, né? Que nós vimos já anteriormente. E os operadores, né? Que são possíveis nesse sistema binário. Tá? Então, o bit nós vimos nas aulas iniciais. Né? Ele é a unidade elementar da informação. Não existe uma unidade menor do que o bit. Tá? Basicamente o bit é um número, tá? Mas ele pode ser trabalhado como sendo um código ou também como sinal, né? O código, para poder codificar, ele é possível codificar praticamente qualquer tipo de dado, qualquer tipo de informação no formato binário. E o bit também, mesmo sinais analógicos, através de conversões adequadas analógico-digitais e digitais analógicas, você pode trabalhar com sinais do mundo analógico, né? Sons, imagens, entre outros sinais. Tá? Então, qualquer composição de sinal, tá? É possível você converter no formato binário e você trabalhar com eles, né, na forma adequada. Bom, dado o bit, né, em nosso sistema binário, que tipo de operações nós conseguimos fazer? Como número, é natural que a gente consiga fazer aquelas operações aritméticas, né, que definimos já anteriormente, né, uma soma, subtração, multiplicação e divisão, tá? Só para exemplificar. Tá? Além disso, como um sistema binário, ele pode ser trabalhado sob o ponto de vista de lógica, né? Então, portanto, a gente pode aplicar em cima desse sistema binário operadores lógicos definidos, que foram definidas inicialmente, né, por um matemático e filósofo chamado Boole. Por isso que chama operador booleano ou álgebra booleana. Tá? Nessa álgebra existem alguns operadores básicos: AND, ou E, né? OR, ou e NOT, que é uma inversão. Tá? Ele inverte o verdadeiro com falso e falso com verdadeiro. Tá? São os operadores básicos da álgebra booleana. A gente vai ver mais detalhes mais à frente. Tá? Existem outros operadores lógicos ou conectores lógicos, tá? Que não iremos ver nessa aula de hoje. Tá? Alguns operadores são implica, se, e somente se. A gente vai ver esses operadores mais à frente quando a gente for trabalhar a aula do DNA. Então, o DNA realiza processamento, tá? Aquele processamento envolvendo combinações de genes, por exemplo, e essa combinação de genes tem uma lógica por trás disso. E apesar de essas lógicas poderem ser descritas por esses operadores booleanos, tá? Mas muitas dessas relações entre as variáveis booleanas podem ser melhor explicados ou mais facilmente compreendidos usando esses outros operadores aqui, que estão descritos aqui. Mas isso a gente vai ver nessa aula do DNA. Nessa aula de hoje vamos nos concentrar nesses operadores aqui e algumas derivadas desses operadores e as operações aritméticas. E depois a implementação desses operadores, essas operações através de circuitos digitais, ou seja, uma implementação física, né, dessas operações envolvendo o sistema binário, tá? Que essencialmente é o processamento utilizado pela computação. Bom,
Bom, a álgebra booleana, como o próprio nome diz, foi criada por um matemático, filósofo na verdade, né? Chamado George Boole, tá? Muito antes da computação, você pode ver que estamos falando em 1800 e alguma coisa, né? Tá? Então, criador, ele criou essa álgebra. O objetivo principal dele não é, claro, trabalhar ou ajudar a computação. Na época não existia computação no computador, né? Então, mas a ideia era realmente trabalhar com conceitos binários, que é, no caso, para a filosofia, né? No conceito binário da filosofia, é, no conceito de verdadeiro ou falso, tá? A partir de uma sentença verdadeira, ou combinação de sentenças conhecidas como verdadeiras, se eu coloco uma sentença que eu sei que é falsa, né, quais seriam as opções ou quais seriam as consequências, né, dessa combinação dessas sentenças, dependendo da relação entre essas sentenças, dessas verdades, dessas crenças, e se eu mudasse essa variável mais tarde, se eu descobrisse que assumi que fomos sendo verdadeiro, mas depois via descobrir que é falso, quais seriam as consequências, né, desse dessa mudança dessa variável. Então a ideia as conclusões são relativamente simples, as relações são simples, você não precisa de uma coisa muito sofisticada. Mas ele estava imaginando uma combinação em camadas, né, muito complicado, muito complexas, que você representaria na forma de equações, e com isso você teria uma figura melhor, uma visão melhor das consequências de determinadas crenças ou consequências de é, determinadas quando você assume, né, certas coisas como sendo verdadeiras ou não, quais são as consequências, dessas variações, dessas crenças no resultado final. Então, usar a álgebra para relacionar essas variáveis binárias, né, para tentar chegar numa expressão, né, do que se o resultado seria verdadeiro ou falso. Tá? Então, proposições que podem ser verdadeiras ou falsas, resultando em resultado que também é verdadeiro ou falso, ou seja, simplesmente uma estrutura binária. Tá? Uma das principais vantagens desse tipo de álgebra, né, a gente vai ver, né, a implementação desse tipo de álgebra, tipo de lógica booleana, né, nos circuitos digitais, utilizando os circuitos digitais. Tá? Isso a gente vai ver nessa aula ainda. Bom, criador da álgebra booleana, Boole, esse sujeito que está aqui, ele publicou um trabalho sobre investigando as leis do pensamento, né, na qual você faz uma ligação entre as teorias matemáticas, né, e a lógica através dessa álgebra. Então, a álgebra booleana utiliza operadores lógicos como ou, e não, aplicados a variáveis lógicas binárias, sim, não, ou verdadeiro e falso. Em Alan Turing, né, em 1930, mostrou que esses três operadores lógicos, AND, OR e NOT, são suficientes para representar todas as proposições lógicas envolvendo as variáveis binárias. Tá? A gente vai ver outros operadores, outras funções lógicas, e a gente vamos analisá-las, né, tentar provar que são derivadas, é possível representá-las através apenas desses três operadores. Bom, o Turing é um personagem na computação, foi um dos primeiros teóricos nessa área, da nossa área da computação, tá? E trabalhou em vários. O principal projeto que ele trabalhou foi na decodificação do Enigma, né? Porque é um código criptográfico alemão durante a Segunda Grande Guerra. Bom, estamos discutindo a questão binária, e aparece novamente o Shannon, né, da teoria da informação. Mas ele foi o primeiro a aplicar a álgebra de Boole, né, quer dizer, ele resgatou o Boole, né, dos 1800, né, a álgebra dele, para analisar, né, o projeto de circuitos digitais, circuitos lógicos digitais. Então, em 1938, escreveu a tese intitulada a Symbolic Analysis of Relay
and Switching Circuits, né? Então, relay é um dispositivo que existia na época, aliás, existe até hoje, claro, que faz liga e desliga, né? É um dispositivo eletromecânico que realiza a função de ligar e desligar, ou seja, tem um estado binário, o ligado ou desligado. A ideia era aplicar, né, esse dispositivo chamado relay na estrutura computacional, na implementação da lógica computacional. Então ele foi pioneiro em usar a álgebra de Boole, resgatou a álgebra de Boole para aplicar nesses circuitos lógicos digitais. Bom, é um pouco de história, tá? A ideia é dar uma visão básica da evolução do hardware. E também justificar por que o computador evoluiu para um sistema binário. Tá? Bom, nós temos um pouco de história aqui. Em 1800, um personagem famoso em 1800 foi o Charles Babbage, que foi o primeiro não digo criar, porque ele não conseguiu implementar, né, na época, mas teve a ideia de se criar uma máquina capaz de realizar operações ou resolver equações de uma forma programada, né? Quer dizer, seja uma calculadora programável, tá? Então ele é uma máquina mecânica, através de engrenagens, ele conseguia resolver determinadas equações. Então ele tinha entrada através de cartão perfurado, você entrava com programas, equações, tinha memória, tá? Então memória mecânica, e através de combinações de engrenagem ele gerava e imprimia a resposta. Tá? Então foi provavelmente a primeira ideia ou concepção de uma máquina capaz de realizar operações programadas. Tá? Claro, nessa época era tudo decimal, né? Equação decimal e tal. Em 1936, um engenheiro alemão, Konrad Zuse, implementou a primeira calculadora eletromecânica, ou seja, baseada em relés, utilizando sistema decimal e tal. E esses computadores, na verdade, uma calculadora programável, né, que conseguia realizar, implementou a lógica ou a ideia de Babbage utilizando relé, em vez de usar engrenagens como o Babbage tinha imaginado inicialmente. Tá? Bom, imagine o trabalho de se fazer, né, trabalhar decimais usando relés, né? É um sistema relé, basicamente liga e desliga, e você tinha que trabalhar dígitos decimais. Tá? Então, um pioneiro na área, né, de utilizar sistema binário para a computação foi o John Atanasoff. Né? Ele teve a primeira ideia de usar o sistema binário para fazer as contas, né, as computações, em 1940 e demonstra um somador binário. Tá? Então, é diferente um pouco do Shannon. Shannon não estava preocupado na parte da computação. Ele estava querendo resolver um problema de circuitos lógicos, né? E porque você já usava já relés para fazer controles. Então você tinha circuitos lógicos que às vezes eram muito complicados, né? Tá? Então a ideia era usar essa análise, né, desses circuitos digitais, tá? Usando a álgebra de Boole. Enquanto que o Atanasoft usou o sistema binário para implementar um computador digital. Tá? Então, tanto é que, apesar de várias discussões de patente e tal, mas em 1973, né, nos Estados Unidos, o Departamento de Patentes de lá registrou a invenção do computador, atribuiu a ele, a Atanasoff, como inventor do computador digital. Bom, aqui também uma outra implementação de um computador da Marinha dos Estados Unidos usando relé eletromecânico, é o Mark I. Tá?
tem 72 palavras, 23 dígitos decimais, né? Usa fita e papel perfurado e assim por diante. Quer dizer, é um trabalho em cima de uma lógica decimal. Um pouco mais de história, né? Já estamos trabalhando agora, a mesma época, mais ou menos 1940, mas já estamos trabalhando com válvula, tá? E aí nós temos os primeiros computadores a válvula. O mais famoso deles é o ENIAC, tá? Que foi construído, bom, começou, né, em 43 e ficou pronto depois da guerra, tá? É o mais famoso de todos, tá? Foi considerado o primeiro computador eletrônico. Esses dois personagens, dois engenheiros e cientistas, Eckert e Mauchly, foram responsáveis pela construção do ENIAC, tá? Aliás, isso é uma disputa de patente do Eckert e Mauchly com o Atanasoff, né? Tá? Mas o Atanasoff já tinha publicado, né, documentado a, a ideia dele, né, a demonstração aqui, inclusive, acho que foi em 38, tá? Então, motivo pela qual o privilégio da invenção do computador digital cabe ao Atanasoff. Bom, o papel do John von Neumann, ele era um consultor pelo exército americano. O John von Neumann trabalhou em vários projetos. Ele basicamente é um engenho, né? Trabalhou muito. Ele foi sempre um matemático muito bom, tá? Quem é da área da matemática vai ver o nome dele várias vezes, que o trabalho fundamental dele é na área da matemática. E durante a guerra ele fez uma série de estudos e projetos na área da bomba atômica americana, tá? Então ele era consultor do exército dos Estados Unidos e deu algumas ideias no desenvolvimento. Quer dizer, no fundo era o lado que observava o trabalho de implementação do ENIAC, tá? Desses dois aqui. Ele escreveu um paper sobre a estrutura do ENIAC que acabou ficando famoso, né? Tá? E acabou sendo atribuído a ele a ideia, né, daquela arquitetura utilizada. Hoje nós sabemos que aquela arquitetura conhecida como von Neumann, na verdade, é uma arquitetura que foi desenvolvida e elaborada pelo Eckert e Mauchly. Bom, o objetivo do ENIAC era realizar cálculos balísticos, né, para o exército. Tá? Que mais? Bom, agora sobre o Colossus, tá? O Colossus, na verdade, deveria ser o primeiro computador, na verdade, a válvula, porque ele ficou pronto antes do ENIAC. Em 43 já estava funcionando, e o ENIAC foi contratado, né, pelo exército em 43. Só que o Colossus, o ENIAC é dos Estados Unidos e o Colossus da Inglaterra, né? Só que o Colossus era um computador que foi utilizado para quebrar o código Enigma, né, do exército, da Alemanha, tá? Então, por conta disso, ele ficou quase 30 anos sobre segredo de Estado da Inglaterra e não pôde, as pessoas que trabalharam nesse computador, né, não pegaram a fama, né? Não ficaram com a fama de ter sido o primeiro computador eletrônico. O Turing trabalhou nesse grupo de decodificação de Enigma, chegou a ser usuário do Colossus, mas ele não participou do desenvolvimento do Colossus, tá? Ele desenvolveu um outro equipamento, mas era equipamento eletromecânico, que ajudava na decodificação do Enigma. Bom, voltando agora à álgebra booleana. A álgebra é o ramo que estuda as generalizações dos conceitos de operações da aritmética. E a aritmética é o ramo que lida com números, né, e com as operações possíveis entre eles. Variáveis que possuem certos valores possíveis, funções que recebendo uma ou mais variáveis
devolve um resultado. Tá? Então, essa é a ideia da álgebra. Tem a ver com generalizações dos conceitos, né? Na álgebra booleana, os valores possíveis são 0 e 1, tá? Porque é em cima do sistema binário. Funções de uma variável é em cima da álgebra booleana. Tá? Tem, é um pouquinho mais simples, né? Não tem tantas funções, mas ele é bem semelhante, né, ao sistema decimal, tá? Álgebra de sistema inteiro reais, tá? Bom, identidade, negação, 0 e 1 são os valores absolutos, independente do argumento, né? Então, esses são as funções em cima de uma variável x, função f de x sendo binário, tá? Então, ele pode ser 0 e 1, e esses são os resultados, saídas possíveis do f de x. Uma operação NOT é uma negação, é uma operação de uma única variável, e a expressão dela é essa aqui, NOT A, tá? Um A, uma barra em cima do A, é uma inversão. Então, ele inverte o valor da variável. Então, se o A é 1, a saída é 0. Se é 0, a saída é 1. Função de duas variáveis, A e B. Tá? Então, são 4 entradas possíveis. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? São as combinações 2 a 2, né, de A e B. Existem várias possibilidades de atribuição. Tá? Então, a gente vai ver realmente um subconjunto deles. O primeiro deles é o AND e o outro é o OR. Tá? AND é o E. Né? Então, o que significa o operador E? Ele gera uma saída 0, né? Toda vez que aparece um 0 aqui. Tá? Ele dá uma saída igual a 1 só quando você tem as duas entradas como 1. Tá? Por isso que é um E. Né? O OU, por outro lado, ele gera uma saída 1, né, para qualquer situação onde tem pelo menos um nas entradas. Tá? Então, esse é o OU. Tá? Essas são 16 possíveis. Tá? Duas ignoram as entradas, que satura, né, na entrada. 4 atribuem o resultado A e B com seus complementos, funções de uma variável. E 10 dependem dos dois argumentos, funções de duas variáveis. Tá? Os principais são esses dois. A operação AND é representada por um ponto. Tá? Pode ser aplicada a duas ou mais variáveis, que podem assumir apenas valores verdadeiro ou falso. Tá? Tudo bem. A operação AND aplicada às variáveis A e B expressa por... essa é uma das formas de expressar isso, né? Tá? A AND B, ou A e B. Tá? A operação AND resulta verdadeiro se e apenas se os valores de ambas as variáveis A e B assumirem o valor verdadeiro. Tá? Então, só sai 1 aqui, só quando ambos forem 1. Operação OU, operador é o sinal mais, pode ser aplicada a duas ou mais variáveis. Né? Essa é a forma de se representar a operação. E aqui, né, resulta em um verdadeiro na saída, desde que, né, qualquer um deles, duas entradas, tá, tenha verdadeiro. De 3 operações fundamentais, podem ser derivadas mais 3 operações adicionais. Na verdade, muito mais que isso, tá? Mas esses aqui são os mais comuns: o NAND, NOR e SHOR. Tá? É a inversão do AND, a inversão do OR. Tá? E o SHOR é chamado de OR exclusivo. A gente vai ver a diferença aqui. Tá? Aqui, operação AND, operação NOR, tá? E operação SHOR, ou exclusivo. Tá?
resulta verdadeiro se apenas C, exclusivamente uma das variáveis A ou B assumir o valor verdadeiro. Ou seja, deixa eu ver se tem uma tabela aqui, mais fácil de ver. O short é isso aqui, ó, é igual ao ou, exceto nesse último caso aqui, ó, tá? Então, para qualquer outra combinação aqui que tenha pelo menos um aqui, ele vai dar um na saída, tá? Mas nesse caso aqui, onde ambos são um, ele joga zero na saída, tá? Então, esse é um ou exclusivo, tá? Inclusive, esse ou aqui é conhecido também como IOR, ou inclusivo, né? Em oposição ao ou exclusivo. Aliás, a diferença é só nesse caso aqui, onde ambos dão resultado igual a 1, tá? Desculpe, ambas as entradas são 1. Então, uma outra forma de entender o shor, né, é a operação shor resulta em verdadeiro quando os valores das variáveis a e b forem diferentes entre si e resulta falso quando forem iguais. Vamos ver aqui, tá? Então, se a e b são diferentes, ele tem a saída igual a 1. Se forem iguais, a saída é igual a 0. Tá? Shor é muito importante em outras operações, principalmente envolvendo a relação da álgebra booleana com a operações aritméticas. Isso a gente vai ver mais à frente. Tá? Ah, bom, como é uma álgebra, possui várias propriedades. Tá? Então, tem algumas equivalentes, né, a operadores do decimal, reversibilidades, né? Ou seja, sabendo a saída, é uma função combinatória, na verdade, então, sabendo a saída, temos os valores da entrada, né? Tá? Para duas variáveis, nós temos essa, acho que é mais fácil ver essa tabela, tá? Então, essa tabela é idempotência, é isso aqui, quer dizer, valores das duas variáveis, quer dizer, um end de duas variáveis igual a mesma, né? Isso vale também para o ou, né? Essa tabela é dividida em duas partes, as operações com end e as operações com o ou, né? O or, tá? Absorção, tá? A gente vai ver em detalhes provar essa propriedade, mas quando você tem uma operação aqui envolvendo a própria variável a, né, e fazer um end, ele resulta no e aqui, tá? Veja a similaridade com a idempotência, tá? Então, a ideia aqui é que esse desenvolvimento dessa relação aqui, resulta na própria variável. Complementariedade, quando você faz uma operação com a inversão do outro, resulta ou em 0 ou resulta em 1, né? Dependendo da operação. Tá? Isso aqui envolvendo o AND. Vale também para o OR. A propriedade associativa, né? Então, os parênteses aqui estabelecem a ordem, né, de execução. Isso é semelhante também ao de comutativa, né, que nós temos tanto para multiplicação, desculpe, tanto para o AND, que equivale à multiplicação, ou o OU, que equivale aqui à adição. Tá? Esse sinal mais aqui não é soma, tá? Não é soma aritmética, é o símbolo do operador OU, o OR. Tá? Então, são as combinações. Valem também para as suas versões negadas, dessa barra em cima é negação. Mínimo, tá? Você faz o end com 1, resulta nele mesmo, ou o end com 0, resulta em 0. Tá? Máximo, que é 1 ou com 0, uma constante de 0, resulta nele mesmo. Tá? Ou um ou com 1 resulta no 1. Tá? Que ele satura no máximo, que é 1. Tá? Essa é uma operação, uma propriedade chamada De Morgan, tá? Onde você
faz uma operação, isso não é muito trivial, isso não existe o equivalente no decimal. Então, você faz uma operação de AND aqui para os inversos dessas variáveis A e B, resulta, né, tem uma equivalência, né, na operação OU do A e B e resultado invertido. Então, a inversão é sobre o resultado inteiro, tá? Sobre a operação, e não sobre individualmente, como nesses casos das duas variáveis aqui. Isso vale de um lado para o AND e vale também para o OR. Bom, comutativa já vimos, né? E a distributiva, né? Então você tem o A fazendo AND com um O aqui. Então, isso tem equivalente no sistema decimal. Então, quando você faz a distribuição do A aqui para o B e para o C, nós temos A AND B, né? E A AND C, e os dois ligados pelo OU, que estava aqui. O curioso no booleano, na álgebra booleana, né, no sistema binário, é que o AND e o OR, né, não existe um operador mais prevalente do que o outro. Tá? São ambos do mesmo nível, que é diferente no sistema decimal. No sistema decimal, a multiplicação, né, tem prevalência sobre a adição. Isso resulta no seguinte, né? Então eu consigo fazer essa propriedade distributiva também usando o OU. Então A ou B, né? Que é aqui, e o AND, tá? Com A ou C, tá? AND A ou C. Então essa é a propriedade distributiva para o OU também. Tá? O inverso disso é colocar em evidência, né? Então se tem essa expressão, eu coloco A em evidência, tá? Fazendo o AND com B ou C, né? Que temos aqui. Mesma coisa aqui. Tá? Eu posso colocar em evidência, o A é o termo comum, né? Consigo colocar o A em evidência com o operador OU. Então, A ou, né, com B AND C. Tá? Então, essa é a característica da propriedade distributiva da álgebra booleana. Deixa eu ver agora. Opa. Então, uma pausa. Colocamos aqui um quadro branco. Vamos testar esse quadro para fazer algumas provas, tá? Usando a álgebra booleana. Vamos ver se essa ferramenta é interessante, né, para vocês. Depois vou aguardar o feedback de vocês, tá bom? Deixa eu voltar um pouco a tela, vamos ver se está funcionando direitinho. Tá. Por enquanto está. Vamos voltar aqui. Bom, vamos ver. A ideia é pegar, tem algumas propriedades, né, como absorção e o De Morgan, que não são muito triviais, tá? Então vamos tentar provar, né, usando as próprias propriedades aqui, trabalhando um pouco com essas propriedades e tentar chegar, né, a partir daqui, por exemplo, a propriedade de absorção, tentar chegar a essa conclusão aqui, tá bom? Então vamos usar o quadro branco para essa prova. Então voltando aqui, vamos ver aqui. Eu acho que tem que fazer isso. Pronto, apareceu. Vamos ver se a letra vai sair direitinho, né? Então a ideia é trabalhar as propriedades de absorção. Opa. A letra não apareceu. Apareceu agora. Gente, a gente está usando uma mesa digitalizadora, portanto não necessariamente vai sair uma letra boa, viu? A absorção, muito bem, está legível, né? Bom, vamos lá. Vimos no quadro anterior
os elementos da propriedade de absorção. Então, é a variável A binária ou aqui, né? E depois AND entre a variável A e B, tá? Que resulta em A, tá? A propriedade equivalente para operador ou é o variável A AND A ou B, resultando também em A, ok? Muito bem. Vimos aqui que temos um AND, né? Desculpe, um OR. Eu consigo aplicar uma operação aqui, uma operação distributiva, que é a última propriedade que nós vimos na tabela anterior. Então vamos lá. Então vamos fazer distribuição do A com A aqui, né? Então, com A, AND A ou B. Ok, muito bem. Então, de cima para baixo, nós aplicamos a propriedade distributiva. Tá? Distributiva. Bom, esse A ou A, na verdade, né? Eu posso transformá-la somente em único A. Tá? Idempotência. Tá? Então resulta em A, AND A ou B. O que mais? Bom, novamente eu vou aplicar a propriedade, aliás, esse resultado aqui é idêntico ao que está aqui em cima, né? Tá bom? Então, na verdade, se a gente continuar aqui, a gente vai conseguir provar os dois lados da propriedade de absorção, né? Tá? Então vamos lá. No fim, acabou voltando ao mesmo valor, né? Então aqui multiplicou a propriedade de idempotência para resultar aqui nesse A que está aqui. Tá. Então novamente vamos aplicar a propriedade distributiva desse A aqui em função a esses elementos aqui que estão entre parênteses. Tá? Então isso vai resultar aqui no A AND A com um ou A AND B. Tá? Tá dando para escrever direito, né? Bom, a propriedade que foi aplicada aqui foi distributiva. Vou escapar o S aqui. Pronto. Bom, novamente esse A AND A, né, idempotência, então resultando um outro A sozinho. Aqui. Ou A AND B. Pronto. Bom, agora vamos colocar esse dois A's aqui, na verdade colocar o A em evidência, tá? Um operador ou, tá? Então, a propriedade distributiva, em vez de eu colocar aqui em evidência, tá? O A, né, é 1 ou B. Tá certo isso? Aqui, esse A aqui em evidência, então aqui é 1 e aqui é, colocando na evidência, B, né? Tá? 1 mais B. Desculpe, 1 ou B. Bom, isso aqui, né, é aquela propriedade máxima do ou. Isso aqui equivale a 1, tá? Então isso aqui é o A AND 1, certo? Que resulta
né? Pela própria propriedade associativa, desculpe, a mínima, né? Tá? Que é igual a 1, ok? E assim a gente consegue provar, né, que essa equação aqui equivale ao A, né? Provando a absorção, a probabilidade de absorção para ambos os casos aqui, né? Porque o primeiro caso aqui, desculpe, o segundo caso aqui estava embutido dentro do primeiro caso, né? Bom, é isso. Continuando a nossa aula, voltando para o PowerPoint aqui, voltando para a nossa aula, a gente consegue provar, portanto, de uma outra forma, né, essa a lei da absorção, tá, através de uma tabela da verdade. Tá? Então, montamos as duas combinações para variáveis A e B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. A AND B, nós temos aqui, né, é um AND, então é tudo 0 aqui, enquanto tiver 0 aqui, e 1 aqui embaixo. Tá? E vamos fazer um OR, né, com A, e o A AND B. Tá? O resultado é 0 com 0, é um OR, né? Então é 0 com 0 é 0, 0 com 0 é 0, 1 com 0 é 1, e 1 com 1, né? 1 ou 1 é 1. E os valores aqui 0, 0, 1, 1, né, são os mesmos aqui dos valores do A. Portanto, né, pela tabela de verdade, nós conseguimos provar também que essa expressão aqui é equivalente ao próprio A, ou seja, independe do valor do B. Tá? Algumas notações da álgebra booleana. Esse nós já vimos, né? Tá? Essa aqui é uma operação de função, tá? Então a função AND com as duas variáveis aqui dentro, tá? Essa é muito utilizado, né? Tá? Esse símbolo aqui que está no próprio teclado circunflexo, tá? Acento circunflexo. Esse aqui é um pouco mais difícil, né? Para o OU, às vezes é usado um V minúsculo no lugar. O objetivo dessa simbologia aqui, um pouco diferente, é para evitar confundir, né, esses sinais mais e de multiplicação, esses sinais aqui com soma, né, com soma mais, tá, e isso aqui com sinal multiplicação, apesar de que pode ser extrapolado, mas nem sempre. Tá? É importante às vezes você distinguir esses operadores como sendo operadores lógicos e não operadores aritméticos. Tá? Então, para diferenciar da multiplicação e da soma, que são operadores aritméticos, muitas vezes utiliza esses símbolos aqui. E outro símbolo que é utilizado é um til, no caso do not, né? Um til na frente. O padrão é esse aqui, ele tem uma barra em cima, mas nem sempre, aliás, é muito difícil nos editores atuais, mesmo os atuais, colocar uma barra em cima da variável, né? A, B e C. Tá? Então, o motivo pela qual é muito utilizado essa nomenclatura de colocar um sinal, um til, à frente da variável para representar a inversão, a negação. Tá bom? Vamos fazer um intervalo aqui. Tá? Por questão de segurança, eu vou dividir esse arquivo, essa aula num outro arquivo. Tá? Então, o próximo arquivo de vídeo vamos tratar da implementação dessa álgebra booleana em circuitos físicos, em circuitos digitais. Tá bom?